Olá, seja bem-vindo, mas principalmente seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Form. Hoje a gente vem trazer aqui um especial para esse dia 8 de março, Dia das Mulheres. E em homenagem a isso, a gente veio falar um pouquinho aqui sobre o direito das mulheres, algo que muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem onde está na lei. E sabemos que é uma luta muito importante, né? Essa luta pela igualdade. Então, o Form quis trazer um pouquinho sobre os direitos das mulheres. Bom, então esse é nosso sumário. Aqui são os principais temas que a gente vai trabalhar, né? Então a gente vai falar sobre a luta, né, de uma forma mais histórica pelos direitos das mulheres. A gente vai falar sobre o feminismo, outra pauta que é polêmica, mas muito importante na história dos direitos das mulheres. A cronologia desses direitos, né? Como que eles aconteceram aqui, principalmente com um olhar mais voltado para o Brasil. E por fim, o direito das mulheres em forma na lei, né? A gente vai falar sobre CLT, vai falar sobre direitos políticos. Enfim, a aula tá bem bacana e eu tenho certeza que a gente vai poder aprender alguma coisa legal hoje. Bom, então, luta pelos direitos da mulher, né? A gente precisa entender que essa luta, ela foi e ela ainda é um constante processo histórico de reivindicações ao longo de toda a nossa história mundial, global, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, não só na Europa, é algo que está comovendo o mundo de forma global. Isso é importante a gente dizer. E para acontecer essas mudanças, a gente vai perceber que houve uma série de ações, uma série de movimentos. As mulheres foram muito ativas nessas reivindicações e realmente lutaram por esses direitos. Isso é algo muito bacana de perceber como esse movimento coletivo, essa coletividade trouxe às mulheres esses direitos, importantíssimos, fundamentais para participação política, igualdade, dignidade, valorização e etc. Então, no século XIX, a gente já começa a ver um movimento forte, né? Um movimento muito unido, justamente para a conquista fundamental que é o voto feminino, que talvez não seja para você, particular, a conquista mais importante, mas ela abre as portas para muitos direitos que são muito importantes e que colocaram a mulher num papel que onde ela não estava, que era justamente esse papel de luta política, de poder, né? Então, foi de fato muito importante essa luta pelo voto, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente. Então, essas conquistas, né, mas principalmente essa conquista do voto, ela vai ser base fundamental, novamente, para trazer uma série de novas mudanças que também seriam muito importantes. Então, é importante entender isso. O voto foi o grande marco dos direitos das mulheres e a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. E justamente falando sobre esse movimento, essa coletividade, a gente chega então ao tema do feminismo, que é algo também que foi pivô, foi ali novamente muito importante para essa luta, né? O feminismo com o tempo foi evoluindo, foi ganhando novas ondas e tudo mais, mas a princípio o feminismo, né, ele traz muitas conquistas. E graças ao feminismo moderno, novas conquistas puderam ser alcançadas nas décadas de 1960, 1970. Novamente a gente vai falar disso depois de uma cronologia, né? Mas o feminismo ajudou a organizar esse movimento. O movimento das mulheres, ele se tornou de fato realmente ali organizado a partir que a gente começou a falar sobre feminismo, né? Ali de forma mais ampla, depois se estritando. Então, a gente pode ver que, por exemplo, o direito ao divórcio foi algo de uma conquista coletiva nesse sentido, né? O direito cada vez maior das mulheres poderem falar sobre os próprios corpos, usarem o corpo da forma que bem entenderem, né? Não existia essa pressão ou esse julgamento em cima do corpo da mulher. É algo que ainda vem, né, sendo trabalhado, mas que, poxa, já evoluiu muito do que era lá em 1920, 1800. Então, outra reivindicação importante. E violência doméstica, né? Tema esse que ainda é tão atual, infelizmente. E a gente pode perceber que vão se criando, né, novas formas de combater a violência doméstica, combater a violência emocional, a violência sexual. Então todas essas causas são frutos de coletividade, são frutos de movimentos sintonizados, organizados com um foco ali de trazer igualdade, dignidade e valorização à mulher. Então novamente, né,
Falando agora, trazer um pouco do feminismo mais moderno ainda, né? Mais contemporâneo, a gente tá falando aqui agora de 2000, 2010, né? A partir desse século, a gente vê que esse movimento ele continua a se expandir e cada vez mais ele vai criando discussões sobre interseccionalidade. E o que é isso da interseccionalidade? É quando outros fatores, né? Fatores que poderiam ser de preconceito, fatores que de alguma forma te desvalorizam, se acumulam. Quando isso acontece, a gente tem esse efeito da interseccionalidade. Então, por exemplo, uma mulher branca vai sofrer menos proporcionalmente do que uma mulher preta. Então é importante a gente também entender que o feminismo ele quer abraçar também todas as mulheres, né? E as mulheres partem de lutas diferentes. Então, a partir de agora, principalmente desse século, né, a gente vem falando muito sobre isso, sobre lutas próprias de mulheres pretas, de mulheres trans, enfim. Esse efeito da interseccionalidade é muito interessante e a gente vê como esses fatores vão se acumulando e tornando a vida cada vez mais difícil para essas mulheres. Então a gente sabe que é um tema muito complicado, mas vem melhorando, vem crescendo, vem se expandindo e felizmente cada vez mais novas reivindicações vêm se tornando realidade. Bom, então agora falando dessa cronologia de fato do direito, né? A gente falou um pouquinho sobre como se deu essas conquistas de forma mais genérica, né? Explicando de forma mais ampla, mas agora a gente vai trazer essa cronologia do que aconteceu para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Um direito que busca cada vez mais igualdade para as mulheres. Então, em 1893, a gente tem um marco muito importante, né? Novamente falando sobre o direito ao voto das mulheres. Em 1893, o primeiro país que garante esse voto feminino é a Nova Zelândia. Novamente, marco muitíssimo importante e dá início a essa cronologia dos direitos. Em 1932, a gente tem o Brasil também estabelecendo o direito de voto para as mulheres, né? O Brasil que já teve muitas controvérsias anteriormente, né? Voto censitário, voto de cabresto, coisas que, assim, cada vez mais excluíam o voto, e isso foi melhorando com o tempo, até o ponto de que todos poderiam votar, principalmente as mulheres. Em 1945, a gente já tem a ONU agindo também nessa questão dos direitos, né? A partir da Carta das Nações Unidas, onde é mencionado de forma explícita os direitos humanos das mulheres, né? Então, a Carta das Nações Unidas, ela fala de forma ampla, mas ela também fala de forma específica, porque é uma relação que, novamente, né, naquele momento já era complicada e tal, então precisava se falar de forma específica. As pessoas que sofrem, né, discriminação, desvalorização, desigualdade racial, enfim, elas precisam ser tratadas também de forma específica. A gente precisa trabalhar com elas para colocar elas no mesmo degrau, né? Então isso é muito importante, proporcionar para essas pessoas os mesmos direitos, as mesmas possibilidades e o que for necessário para atingir essa igualdade. Enfim, em 1960 a gente tem a aprovação de métodos contraceptivos em diversos países, né? Fortalecendo essa luta pela liberdade reprodutiva da mulher. Novamente, né, quando a gente fala aqui sobre reivindicações do corpo, a gente também está falando sobre gravidez, a gente também está falando sobre os direitos sexuais da mulher, essa liberdade. Então, em 1960 a gente tem esses pontos. Em 1975, a gente tem a primeira conferência mundial sobre a mulher, também realizada pela ONU, né? Novamente a gente vendo aqui a ONU trabalhando bastante nesse sentido. Em 1985, 10 anos depois, a gente tem a criação da Delegacia da Mulher no Brasil, né? Tema esse que vira e mexe está nas pautas da politicagem brasileira e a gente sabe quão importante é. Em 1990, a licença maternidade no Brasil ela foi ampliada, né? Ela até já existia de forma precária, mas em 1990 a gente começa a falar sobre uma nova forma de ver essa licença maternidade, de forma mais ampla, de forma mais flexível para a mulher. Em 2006, a gente tem a aprovação da, assim, simbólica, icônica Lei Maria da Penha no Brasil, que é voltada justamente a esse combate à violência doméstica, né? Pô, tema, assim, imprescindível quando a gente está falando sobre o direito das mulheres. A lei do feminicídio, também agora vindo de uma parte mais recente, né? Quando a gente está falando sobre crimes motivados por gênero, né? Então,
esse tipo de coisa. Quando o crime ele só acontece porque era uma mulher, a gente tem aqui um crime de feminicídio que, inclusive, né, ainda mais recentemente, no ano passado, adquiriu a maior pena dentro do nosso Código Penal de 40 anos. Então, novamente, né, a gente vê a sociedade trabalhando nesse sentido. E em 2023, a implementação de leis sobre igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, também, né, trazendo ali essa forma de equilibrar as coisas, né? Porque a gente tinha uma relação desequilibrada entre os homens e as mulheres dentro do mercado de trabalho, a gente ainda tem, mas a gente vê aqui o Brasil tentando melhorar nesse sentido, e parte disso é justamente pela nossa movimentação, pela nossa organização, pelas nossas cobranças aos políticos. Então, muito importante esse movimento organizado. E aqui então falando sobre essa participação política das mulheres, né, um dever cidadão tão valorizado, né, nos dias de hoje principalmente, questão da democracia, da liberdade. A gente tem no Brasil, né, cotas, e essas cotas para a participação das mulheres têm o objetivo de incentivar a presença das mulheres na política, combater a subrepresentação das mulheres e promover essa diversidade e igualdade nos debates políticos. Elas são regras que obrigam os partidos políticos a reservar no mínimo 30% das candidaturas para mulheres em eleições proporcionais, como para vereadores e deputados. Mas a gente precisa lembrar, né, e esclarecer, porque muitas pessoas podem entender de forma maldosa, né, esse texto. Poxa, tá querendo eleger só porque é mulher e tal, mas não é assim que funciona. Na verdade, essas cotas, elas valem só para candidatura. Elas não garantem vagas no resultado final da eleição. Além disso, elas também existem regras para garantir que parte do financiamento público e do tempo da propaganda seja destinado às candidatas mulheres. Então, essas cotas, né, nesse sentido dos 30%, são só para novamente equilibrar as coisas. Tudo que as mulheres querem nesse sentido não é mais direito do que os homens ou mais direito que ninguém. É justamente equilibrar as coisas, tornar as coisas um pouco mais iguais na medida do possível. A gente sabe que é uma tarefa muito complicada, mas é importante a gente continuar trabalhando nesse sentido, continuar lutando nesse sentido. Bom, e a gente chega no direito das mulheres na CLT, que é a luta das mulheres dentro desse mercado de trabalho, né, que muitas vezes se mostrou muito fechada a participação feminina, mas novamente isso vem se abrindo, vem mudando e isso é algo muito positivo. A exemplo desses direitos, né, eu coloquei aqui alguns, 3 que eu achei mais interessante. A gente tem esse direito à licença maternidade, né, que a licença maternidade é um direito da mulher gestante de se afastar do trabalho por 120 dias, podendo ser ampliada até 180 dias, sem prejuízo do emprego nem do salário, né? É um benefício que é regulamentado também pela Previdência Social. Então aqui, cara, no passado, né, as mulheres eram muito punidas pela gravidez, eram despedidas, eram precarizadas no trabalho, e graças a esses movimentos a gente consegue mudar isso e cada vez mais se aproximar de uma situação justa, né, para as mulheres em gravidez. A proteção contra as condições insalubres também é algo importante, né? A gente continua falando sobre as trabalhadoras grávidas, onde essa legislação brasileira ela impede que essas mulheres grávidas ou lactantes atuem em atividades insalubres, né? Pensando ali no bem-estar da mulher, no bem-estar do bebê. Foi uma decisão que foi tomada também recentemente, né, em 2019, pelo STF em maio. Outra coisa importante também é a estabilidade provisória no emprego, né? A estabilidade provisória no emprego para as mulheres pode ocorrer em situações novamente de gravidez, agora também de violência doméstica ou também em casos específicos previstos dentro da lei. Então aqui a gente vê uma série de condições, uma série de leis específicas que julgam proteger a mulher de um fator biológico, né, da gravidez e tal, que a gente sabe que é um momento muito frágil, né, da mulher nesse sentido, um momento que a gente precisa de muitos cuidados. Então essas leis também vêm nesse sentido de proteção. Mas agora trazendo, né, um resumão, aí que a gente deu uma rabiscada, né, até que simples, né, sobre todos esses direitos. Eu imagino que nem todos devem conhecer tudo que a gente falou sobre aqui, né? Mas o que a gente queria passar de mensagem mesmo, né, no final, é que esses direitos das mulheres são fundamentais para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. Garantir que essas mulheres tenham acesso às mesmas oportunidades de proteção e respeito não é uma questão de justiça social.
é de desenvolvimento coletivo. A gente precisa ter mulheres assim em todo canto, porque elas oferecem uma visão que hoje não é majoritária. E a gente precisa entender isso, a gente precisa desse toque feminino, é algo muito importante. E quando as mulheres têm a voz, vez e direitos assegurados, toda a sociedade vai avançar. Toda a sociedade vai avançar. As principais sociedades do mundo hoje são justamente as que oferecem mais equilíbrio às mulheres, mais oportunidades, mais formas delas participarem da nossa vida. Então a sociedade avança com mais diversidade, mais equilíbrio, representatividade nos espaços que exigem poder e decisão. Então, fechando assim, o Form deseja um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que aqui acompanham a nossa plataforma, o nosso projeto. Eu fico muito feliz em ter cada um de vocês. As fontes que eu usei para fazer essas aulas sobre o direito das mulheres foi muito baseada no Brasil Escola. Eu vou deixar o link aqui, mas também peguei fontes de outros lugares e tal. Mas assim, coisas bem menores, né? Só uma lidinha e tal. Mas a principal base foi sim ali no Brasil Escola e eu deixo aqui a referência. Tá bom? Muito obrigado por ver essa aula, por participar dessa aula. Hoje é um dia muito especial. E eu espero que vocês possam curtir aí com as mulheres na vida de vocês, mães, irmãs, amigas, namoradas, e que vocês todas tenham um excelente dia.